aqui no 6º episódio do Enquanto o Bebê Dorme e a convidada de hoje é muito especial. Ela trará informações que casam com o conhecimento científico e a experiência dela como mãe. E isso ajudará muitas e muitas mamães por aí que vão passar agora pela aquela demanda e preocupações do volta às aulas. Estamos aqui para agradecer pelo 6º episódio do Enquanto o Bebê Dorme e os nossos patrocinadores que fazem toda a diferença. Miguel agradece Margari Confecção Infantil, loja ReHap, que faz a alegria das crianças, e Dilane Ótica e Relojoaria, que vem presenteando todos os nossos convidados. Estamos aqui com a doutora Tanise. Ela é médica pediatra, neonatologista, mãe de 3 crianças lindas, Betina, Lara e Pedro, e tem muita coisa boa para compartilhar conosco. Tani, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A sua presença aqui é muito especial para falar da sua experiência como mãe, como médica, sabe, sente na pele todas as angústias que a gente sente em cada período da vida de uma criança e, em especial, vamos falar hoje sobre o volta às aulas. Kelly, obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. Vai ser uma satisfação imensa poder dividir um pouquinho da minha experiência e de tudo que eu já vivi e compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Para esta convidada tão especial, recebemos mimos, presentes encantadores dos nossos patrocinadores. Dilane Ótica e Relojoaria, um presente personalizado para a nossa convidada. Obrigada, feliz, obrigada. Obrigada, Dilane. E ReHap, doutora Tanise é mãe, tem 3 crianças e a ReHap lembrou dos seus pequenos. Obrigada. E está aqui também mandando mimos para as crianças. Um beijo, obrigada, as crianças adoram. Todos vocês aí que estão no aguardo do volta às aulas, vamos tirar dúvidas aqui que estão afligindo o coração de muitas mamães. Doutora Tanise, com relação às temidas doenças respiratórias que incomodam tanto e que atingem as crianças pequenas, normalmente ao iniciarem no período escolar, né, na trajetória escolar, existe algo que nós, como mãe, podemos fazer para dar mais imunidade ou para melhorar a condição da nossa criança, para evitar que essa criança seja tão exposta e que esses anos iniciais da educação infantil sejam mais leves e tranquilos com relação à saúde? Então, Kelly, essa é uma pergunta que eu escuto muito no consultório, né? Todo mundo quer aquela fórmula mágica, afinal, não tem um xaropinho, alguma coisa que ajude a criança a ficar mais imune, né? Mas a verdade, Kelly, é que a fórmula mágica da imunidade não existe. A imunidade da criança é uma construção, né? Então, assim, não vai ser do dia para a noite que a gente vai tornar o nosso bebê, o nosso filho, mais resistente às doenças, né? O que a gente sabe é que a imunidade é uma construção que começa desde o parto, desde o pré-natal. Então, um pré-natal bem feito, a gente sabe que crianças que nascem em condições adequadas vão ter imunidade melhor. Então, crianças que nascem de tempo normal a termos, a gente sabe que os prematuros eles vão estar mais suscetíveis à doença. Então, crianças que não tenham doenças prévias, não tenham doenças congênitas como cardiopatias, doenças pulmonares. Outra coisa que isso é difundido mundialmente e todo mundo sabe, aleitamento materno, né? O quanto o aleitamento materno ajuda na construção da imunidade. Além disso, o calendário de vacinação em dias, vacinas são fundamentais para proteger contra doenças e aí respiratórias, enfim, doenças que são graves na primeira infância, que muitas vezes têm um desfecho negativo. Então, além de alimentação saudável, né, o quanto é importante, a partir da introdução alimentar, a gente priorizar uma alimentação saudável, com a recomendação do pediatra, do nutricionista. Então, é uma construção. Além disso, acompanhamento pediátrico regular, a gente sabe que ao longo dos primeiros anos as crianças precisam
as que necessitam, né? Existem crianças selecionadas que vão precisar de suplementação de vitamina, de ferro. Então, assim, o acompanhamento ao longo do tempo, fazer exames regulares para a gente ver o quanto essa suplementação é necessária ou não. Então, assim, é uma construção e ao mesmo tempo que a gente se preocupa com a saúde no momento do início das aulas, a gente deve se preocupar o tempo inteiro, desde o começo, né? E aí sim, sem dúvida, a gente vai garantir para o nosso filho que ele chegue nesse momento de período letivo de uma forma mais resistente, talvez, né? Com imunidade em dia. Essa resposta ajudou muita gente, inclusive vocês, mamães, que estão ainda gestantes, né? Essas mulheres que pensam em engravidar. Então ficam as dicas da doutora Tanise, que a saúde da nossa criança é construída desde o ventre materno, inclusive ali quando a mamãe a mulher no caso, está se preparando, né, para conceber, para que venha aquele desejo de engravidar, já tem que cuidar ali da saúde, fazer os seus exames, né, ver se está tudo certinho durante a gestação e desde que o bebê nasce, a gente está ali sempre pedindo um socorro para a pediatra. Esse vínculo, né, é muito forte entre mãe e médica, para que a nossa criança possa progredir de forma mais leve e tranquila nos primeiros anos aí do período escolar. Outra questão muito pertinente é, ao nos depararmos com os primeiros sintomas respiratórios, como nós, como mães e responsáveis, devemos proceder? E qual o momento exato que nós devemos nos atentar? Opa, agora é hora de buscar ajuda médica. É uma dúvida aí que permeia muitas mamães, inclusive quando eu estava dentro da escola, as mamães levavam e falavam assim, fique de olho, qualquer coisa me liga. Víamos que elas estavam inseguras, né? Porque a criança passou a apresentar alguns sintomas diferentes. Então, qual o momento de procurar a pediatra da nossa criança para nos ajudar nessas questões? Kelly, então o que é mais importante a gente saber? Então, claro que o ambiente escolar ou de creche, enfim, ele favorece e aumenta muito a incidência de doenças respiratórias, né? Então, a gente sabe que quando a gente compara crianças que ficam em casa com as crianças que começam a frequentar a creche, a gente tem um risco de 2 a 3 vezes mais de ficar doente do que em casa. O que nos acalma e nos tranquiliza de certa forma? Que os germes que causam essas doenças são exatamente os mesmos. Então não é porque está frequentando a escola que os germes são mais agressivos. Entendi. Pelo contrário, a maioria das doenças elas vão ser causadas por vírus, né? E a gente sabe que em geral quadros virais são autolimitados, ou seja, eles vão durar um período, mas vão se resolver sozinho, e que na maioria das vezes a gente vai precisar de um tratamento de suporte sintomático. Então, assim, respondendo a tua pergunta, em geral, nós vamos ter crianças com sintomas respiratórios leves, como o nariz escorrendo, uma tosse, às vezes um pouco mais produtiva, às vezes um pouco mais seca. Geralmente, uma febre baixa acompanhando as primeiras 48, 72 horas de doença. Mas o que a gente observa é que a gente tem uma criança que, apesar desses sintomas, ainda está ativa, está se alimentando, ou diminui um pouquinho a alimentação, mas ainda está comendo, está conseguindo se hidratar. Quando nos preocuparmos, então, em geral, quando a gente observa que a criança está extremamente abatida, então eu mediquei, meu bebê estava com febre, meu filho estava com febre, eu mediquei, a febre baixou, mas ele segue muito prostrado. Ou tem febre e é uma febre de difícil controle, uma febre alta, mais do que 38 graus e meio, eu medico e mesmo assim demora muito para baixar, ou mesmo com as medicações eu não estou conseguindo controlar a febre e o estado geral do meu bebê, meu filho. Ou
os sintomas que ele tem respiratórios estão trazendo desconforto respiratório. Eu percebo que o meu filho ou a minha criança está com dificuldade para respirar. Então, ou está respirando muito rápido, ofegante, está fazendo esforço para respirar. Muitas vezes é que a gente consegue enxergar as costelinhas, ou percebe que a criança está usando a musculatura do pescoço para respirar. Então, isso são sinais de alerta. Outra coisa importante que é ali da gente observar é muitas vezes um quadro muito prolongado. Então, assim, eu tenho uma criança que está com uma coriza, então o nariz escorrendo, uma febre baixa, durou 2 ou 3 dias, mas ela persiste com esses sintomas por muito tempo. Então, a duração dos sintomas também é algo que tem que chamar atenção e que tem que despertar aí os pais de que precise de uma avaliação especializada. Fica a dica aí para todos os papais e responsáveis presentes e que estão aí nos ouvindo. Todas as mulheres, mamães que estão aí acompanhando, eu vou abusar um pouquinho aqui da doutora Tanise. Não é sempre que a gente tem uma médica pediatra à nossa disposição para sanar as nossas dúvidas, não é mesmo? Eu vou aproveitar para tirar todas as minhas dúvidas e compartilhar com vocês. Doutora Tanise, com relação aos vilões ali que costumam incomodar as nossas crianças, ouvido e garganta. Quando o ouvidinho começa a incomodar e a gente percebe que a garganta dá um sinal que está mais vermelhinha, está incomodando, o que nós devemos fazer neste primeiro momento? Como mãe, como devemos proceder? Então, Kelly, realmente, talvez depois das viroses que acometem via aérea superior, digo, coriza, né, enfim, a gente tem situações de amidalite e otite muito frequentes nesse começo aí da vida escolar. Então, qual a minha dica? Se a gente perceber que é uma queixa persistente, ou seja, não vai ser na primeira vez que a criança reclama, mas passou uma, passou outra vez, reclamou de novo, a gente começou a perceber que a criança está com dificuldade de comer, por exemplo, se alimentar. Tu percebe que o teu bebê, ele tem fome, ele tem vontade, mas ele coloca na boca e ele tem dificuldade de deglutir. Ou para as crianças menores, às vezes começa a babar mais. Então, um sinal, olha, o que está acontecendo que está babando mais de uma hora para outra, associado de repente a algum outro sintoma, o nariz que corre, uma febre baixa. Então, às vezes, pode ser uma pista de que a garganta realmente está incomodando. E a mesma coisa o ouvido. O ouvido para as crianças que ainda não falam, em geral, se manifesta com choro. Então, assim, percebe que a criança está extremamente incomodada, né? E essas são duas situações, Kelly, que a gente não pode deixar de procurar atendimento. Por quê? Porque é muito importante, apesar da maioria das doenças serem de causa viral, é muito importante que a gente consiga diagnosticar precocemente as de causa bacteriana também. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente retarda muito a iniciar um tratamento antibiótico para um paciente que tem um quadro bacteriano, o risco de complicação é muito maior. Então, tanto das otites quanto das amidalites. Então, quando a gente tem queixas de ouvido e garganta, queixas consistentes que realmente nos levem a desconfiar de que o foco possa ser ou o ouvido ou a garganta, esse sim a gente precisa, sem dúvida, procurar atendimento para pelo menos excluir que seja algo que, né, que seja algo que precise de tratamento específico e aí não retardar o início do tratamento. Então, mamães, aos primeiros sinais, vamos procurar ajuda médica, né? Eu presenciei casos de relatos de mãe que falou, olha, foi a infecção de ouvido tão forte, foi tão, né, que chegou a ter perda auditiva. Exato, né? exato. E essa perda auditiva traz consequências lá na frente, inclusive no processo de escolarização. Com certeza. Então, para que não haja perdas, consequências, vamos procurar aí as médicas pediatras, a doutora dos nossos filhinhos. Exato, isso mesmo. Doutora Tanise, outra questão que costuma tirar a paz das famílias é quando as crianças apresentam sinais de desidratação, né? Quadros de vômito, diarreia, traz uma grande preocupação para os pais e incômodo para os nossos pequenos, né? Como podemos evitar esse quadro de desidratação e após, né, que a criança já está manifestando esses sinais, como devemos proceder? Kelly, isso é uma pergunta bem importante porque depois das doenças respiratórias,
Os quadros de gastroenterite, que são esses vômitos e diarreias que você se referiu, eles são as infecções mais frequentes, né? De novo, geralmente de causa viral, né? A maior parte dos casos vai ser de causa viral. E aí, o que é importante? Quando os nossos filhos começarem a apresentar sinais de vômito e diarreia, a gente observar se são sintomas que vão ser contínuos, se ele vai continuar apresentando esses sintomas. Então, foi um vômito isolado e 1 ou 2 episódios de diarreia. Dificilmente uma criança vai desidratar por conta disso. Ou caso contrário, uma criança que tá vomitando continuamente, não tá tolerando nem tomar água, né? Então toma água e vomita. Porque o que acontece? Quando a gente fica doente, em geral, a gente perde o apetite. Então é super esperado que diante de qualquer doença a gente coma menos. Mas é importante que a gente consiga se hidratar. Então isso vale para tudo, na verdade, para todas as doenças. O importante, não é manter o apetite para a comida, mas é que a gente consiga se hidratar. E nessas situações onde a gente tem perdas, sejam através da diarreia ou dos vômitos, o importante é que a gente esteja conseguindo hidratar o nosso filho. Então a gente percebe que ele não está tolerando tomar nem líquido, mesmo com o líquido ele está vomitando. Com a orientação do médico, a gente usou uma medicação para vômito, mesmo dessa forma, mesmo medicado, ele não está tolerando se hidratar, aí é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Em geral, quando a gente tem vômitos muito repetidos, o ideal é que a gente use, ao invés da água, soro fisiológico para hidratação. Então, nas farmácias tem aqueles soros com sabor que a gente pode dar geladinho para melhorar a aceitação da criança, fazer com que ela tenha mais interesse em tomar. Então, por quê? Porque ali a gente está repondo o que ela está perdendo através do vômito e da diarreia, que não é só líquido, que tem eletrólitos, tem sódio, tem potássio, tem glicose, né? Então, importante para esses quadros mais intensos, que a gente tente hidratar a nossa criança em casa com esses soros que tem na farmácia, que tem sabor, que são mais tolerados. E se mesmo assim a gente não tá conseguindo, a gente tá dando, a criança tá vomitando, ou a gente não tá conseguindo repor na mesma velocidade que a criança perde. Então, assim, mesmo às vezes a criança toma um pouquinho, mas tá perdendo demais, tá fazendo muita diarreia. Então, nessas situações, o ideal é que a gente procure atendimento médico. A gente sabe que desidratação, sim, é uma coisa grave. Em situações extremas, pode causar hipoglicemia, muitas vezes até crise convulsiva. Então, se a gente tem uma criança que tá perdendo e a gente não tá conseguindo repor na mesma velocidade das perdas, o ideal é que a gente procure atendimento médico. Informação valiosa, anotem aí, mamãe. Gente, o nosso bate-papo não para por aqui. São muitas as dúvidas que estão surgindo e nós vamos aqui aproveitar dessa companhia maravilhosa. À vontade. Doutora Tanise, agora a pergunta é das mamães que já têm criança na escola e que reclamam assim e ficam angustiadas, na verdade, por praticamente todos os meses a criança apresentar algum sintoma, estar doentinha. Todos os meses a minha criança está doente, parece que nem dá tempo de sarar de uma coisa, dali a pouco já está com uma outra coisa, ficou doente de novo, está doente com uma frequência muito alta e isso deixa a mamãe preocupada. Será que é normal? Será que meu filho tem algo que precisa ser investigado? A imunidade é baixa? O que essa mamãe pode fazer para acalmar o coração dela também? E aí entra a importância das consultas pediátricas regulares que a gente conversou antes. Então, assim, é esperado, e tem estudo mostrando isso, que nos primeiros anos de escola é super comum que as crianças fiquem doentes, e aí quando a gente fala em números é de 10 a 12 vezes durante o ano. Então, realmente, é mais ou menos isso que você disse. Parece que a criança nunca sara, né? Todo mês tem alguma coisa. Mas a gente sabe que existem algumas condições que favorecem, né? Então, crianças que não estão bem nutridas, crianças que têm anemia, crianças que têm alguma situação, alguma doença que predispõe as doenças respiratórias, por exemplo, uma rinite alérgica que não está bem controlada. Então, assim, é super importante que no momento que seu filho esteja ficando doente com frequência, procure o pediatra e compartilhe com ele a sua angústia, para que a gente possa realmente filtrar quem são as crianças que têm a imunidade ok e que de fato estão dentro da estatística e quem são as crianças que não, que a gente poderia estar fazendo alguma coisa ou tratando de repente alguma coisa que evite de que ela fique doente com tanta frequência.
para acalmar o coração das mamães aí. E uma dúvida que não quer calar e que nós precisamos perguntar justamente para enfatizar esse assunto, com relação às doenças que podem ser prevenidas através das vacinas, como catapora e muitas outras aí, que aumentam muito quando a criança dá início à sua vida escolar, algumas são contagiosas, né? Com relação a essas doenças, qual é a sua orientação, doutora? Isso é um assunto bem importante de ser tocado, Kelly, porque a gente tem vivido tempos onde as pessoas têm deixado de vacinar os seus filhos, né? Principalmente na era pós-Covid. Porém, falando dessas vacinas que já têm estudos e que são amplamente estudadas e que a gente tem comprovação de que elas realmente funcionam, essas realmente precisam ser dadas, tá? E aí nós temos, por exemplo, a vacina do pneumococo, ela é uma vacina que previne contra a maior parte das doenças de ouvido, garganta e pneumonia. E as vacinas das meningites, por exemplo, meningococo do tipo C, meningococo do tipo B, que causam meningites graves, né? Com alto risco de morbidade, mortalidade. A vacina da varicela, como você disse, da catapora, né, que a gente dá ali depois de um ano e 3 meses. Então, realmente, através de um calendário vacinal completo, em dia, vacinas regulares, a gente consegue prevenir muita doença imunocontagiosa e que teriam repercussões negativas na vida das crianças, né? Em geral, as vacinas, elas foram desenvolvidas para prevenir doenças que podem ser potencialmente graves. Ninguém desenvolveu vacina para um resfriado, né? Doenças que as vacinas previnem, em geral, são doenças mais graves e que com alto risco aí para a vida das nossas crianças. Então, não tem justificativa para a gente não vacinar os nossos, as nossas crianças contra essas vacinas que são amplamente estudadas e que há muitos anos já fazem parte do calendário vacinal. Se tem algo que eu sou muito criteriosa é com o calendário de vacina. Quando a doutora Tanise pontua, tal mês o Miguel precisa vacinar com determinada vacina. Parte o coração, é doído para os pais, a gente tem as consequências às vezes após a vacina, sendo ele bebê, às vezes tem uma ou outra reação, mas nada é mais valioso do que a segurança e a saúde da nossa criança, do nosso bebê. Então, manter o calendário de vacinação em dia é uma obrigação dos pais, porque de acordo com o Estatuto da Criança, é um direito, né, que ela tenha saúde e que possa se desenvolver de forma saudável. Vamos aí nos atentar a essa questão e cuidar bem dos nossos pequenos, que são os nossos verdadeiros tesouros. Agora, com tantas dicas valiosas, eu não posso deixar de agradecer, Tanise. Muito obrigada pela presença, por compartilhar seus conhecimentos comigo e com muitas mulheres e mães que estão aí nos ouvindo. Sigam a doutora Tanise, o Instagram dela é doutora.taniseferraz. Tem bastante coisa legal, importante, que vai nos ajudar também no nosso dia a dia. Se quem não segue ainda o nosso projeto Enquanto o Bebê Dorme, vai lá no canalzinho do YouTube, ativa o sininho, isso ajuda a manter o nosso projeto de pé também e contribuir com informações valiosas aí para mulheres, mães, pessoas assim que desejam se atentar sobre o desenvolvimento infantil, saúde das nossas crianças, desenvolvimento intelectual e assim vai.